Ela aparecia nas telas como qualquer outra adolescente chutando as pernas em banheiros públicos, sorrindo para a câmera com aquela leveza característica de quem não tem nada a esconder. Mas por trás de cada vídeo postado, de cada trend seguida à risca, havia uma mulher de 23 anos construindo meticulosamente uma mentira, uma farsa projetada não para entretenimento, mas para enganar pais, manipular jovens e abrir portas que jamais deveriam ter sido abertas. Ela dançava, sorria e atuava, e ninguém suspeitava de nada. Toda aquela performance, no entanto, tinha um preço. E esse preço chegou na forma de acusações criminais gravíssimas envolvendo menores de idade. O momento em que ela finalmente se sentou diante de um juiz encerrou de vez aquela dança ensaiada. O que você vai conhecer agora é o caso perturbador de uma usuária do TikTok que acreditou ser possível se passar por uma adolescente de 14 anos para encobrir um esquema de manipulação calculada, um esquema que transformou uma rede social em território de caça. E o que a juíza disse quando percebeu a extensão dessa farsa vai te deixar sem palavras. Esse é o caso de Alyssa Zinger, e é assim que sua performance digital deu origem a um dos casos mais chocantes de predação online registrados na Flórida. Se você está chegando agora nessa história, se prepare, porque o que está prestes a descobrir vai mostrar como um aplicativo de dancinhas se tornou instrumento de um crime premeditado. Mas antes de mergulharmos nos detalhes do planejamento de Alyssa e nas acusações que abalaram Tampa, vale entender quem era essa mulher fora das telas. Durante o dia, ela trabalhava numa padaria de supermercado, uma funcionária comum, discreta, do tipo que você veria decorando bolos sem despertar qualquer atenção. Nada na sua rotina diária sugeria o que acontecia quando a jornada de trabalho terminava. À noite, armada com um smartphone e acesso irrestrito às redes sociais, ela se transformava em algo completamente diferente. A construção da sua persona falsa era quase científica. Ela estudou o comportamento de adolescentes online com uma dedicação assustadora, absorveu o vocabulário deles, os memes que consumiam, os assuntos que dominavam suas conversas, os jeitos de escrever mensagens de texto. Ela criou uma máscara digital tão convincente que enganou não apenas os jovens que visava, mas também os adultos ao redor deles. Só então começou sua busca. O TikTok foi o ponto de partida, uma plataforma onde milhões de jovens passam horas rolando o feed e onde ela não estava para se divertir, mas para identificar alvos. A primeira vítima foi encontrada em janeiro de 2023. O contato inicial aconteceu pelo TikTok, mas a conversa foi rapidamente migrada para o Snapchat, plataforma onde as mensagens somem automaticamente, dificultando qualquer monitoramento por parte dos responsáveis. Ela se apresentou como alguém da mesma faixa etária, demonstrou interesse genuíno pela vida do rapaz, fez perguntas, criou intimidade. O vínculo foi sendo construído aos poucos, tijolo por tijolo, até que parecesse completamente real. De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, esses encontros se repetiram cerca de 30 vezes. A vítima não tinha a menor ideia de que estava sendo enganada. Mas é aqui que a história ganha uma camada ainda mais sombria, e esse detalhe vai fazer muito mais sentido à medida que o caso se desenvolve. Enquanto ainda estava envolvida com a primeira vítima, Alyssa já havia começado a agir com outras pessoas. Ela não estava construindo um relacionamento, estava construindo uma rede. Em maio de 2023, uma segunda vítima entrou no radar. O roteiro era o mesmo, mas desta vez a infiltração foi ainda mais profunda. Ela não apenas enganou o jovem, mas também se inseriu no convívio familiar dele. Foi recebida em casa como uma amiga da escola, tratada pelos pais como uma adolescente comum. Essa relação durou de maio a outubro de 2023, 5 meses de uma mentira sustentada dentro de 4 paredes que deveriam ser um ambiente seguro. Outubro de 2023. Anote essa data. É quando tudo começou a desmoronar. E o motivo vai te deixar estarrecido. Durante todo esse período, investigadores descobriram posteriormente que Alyssa estava registrando esses encontros de forma ilegal, criando e acumulando material proibido. Mas o que ela pretendia fazer com esse conteúdo revelaria a extensão real da sua crueldade. Quando a segunda vítima decidiu encerrar o relacionamento, o frágil castelo de mentiras começou a rachar. E a reação de Alyssa deixou claro que a máscara de adolescente escondia algo muito mais perigoso.
Perdendo o controle que havia construído com tanto cuidado, ela decidiu usar aquele material como arma. Voltou à casa do rapaz com uma desculpa banal: precisava carregar o celular. Enquanto ele estava em outro cômodo, ela vasculhou o dispositivo dele e encontrou o que precisava para a sua vingança. Segundo testemunhos apresentados em juízo, o conteúdo foi distribuído sem autorização para múltiplas pessoas via Snapchat, desencadeando uma campanha de humilhação pública que acabaria sendo a sua própria ruína. O que ela não calculou foi a coragem da vítima. Quando a jovem descobriu que imagens suas estavam circulando entre colegas, ela não ficou paralisada pelo medo. Foi diretamente a uma delegacia de Tampa e registrou um boletim de ocorrência contra Alyssa Zinger. Aquele único ato de coragem abriu a caixa de Pandora. A detetive Amanda Baronovsky assumiu o caso e iniciou o que se tornaria uma das investigações mais perturbadoras sobre predação online já conduzidas na cidade. A busca por registros de uma adolescente de 14 anos chamada Alyssa Zinger não retornou nenhum resultado. Nenhuma matrícula escolar, nenhum histórico acadêmico, nenhum documento que confirmasse a existência de uma jovem com esse perfil. O que apareceu no sistema foi uma mulher de 22 anos com esse nome. As peças começaram a se encaixar. O que a investigação revelou foi perturbador em escala. Não se tratava de um episódio isolado, nem de um erro de julgamento pontual. Era um padrão sistemático de enganação que havia durado quase um ano inteiro. Alyssa atuava com múltiplas vítimas de forma simultânea, usando os vínculos que criava com algumas para se aproximar de outras. Um círculo de jovens que se conheciam entre si, sem ter a menor ideia de que todos eram alvos da mesma pessoa. Os depoimentos das vítimas revelaram também uma dimensão psicológica aterrorizante. Ela não apenas mentia, ela dominava, ameaçava. Quando alguma das vítimas tentava se afastar, ela recorria à intimidação, chegando a ameaçar mandar grupos de estudantes do ensino médio contra eles. E mesmo nas ameaças ela mantinha a ficção. Falava como uma adolescente com conexões adolescentes. O perfil psicológico que emergiu era o de alguém que havia se imergido tão completamente no universo de jovens do ensino fundamental que conseguia navegar pelas suas dinâmicas sociais, identificar vulnerabilidades emocionais e manipular comportamentos com precisão cirúrgica. Sabia exatamente o que dizer para convencer pais de que era apenas mais uma coleguinha da escola, e as evidências mostraram que ela havia começado a aperfeiçoar essa habilidade muito antes do que se imaginava. Em julho de 2023, meses antes do caso vir à tona, Alyssa e uma das vítimas foram detidas por furto numa loja em Tampa. As imagens de câmeras corporais dos policiais revelam algo arrepiante. Mesmo sob pressão, diante de adultos e agentes de segurança, ela manteve a persona de adolescente sem titubear. Quando questionada sobre a idade, respondeu 14 anos sem hesitar. Quando um agente encontrou no sistema o registro de uma Alyssa Zinger adulta e perguntou sobre a discrepância, ela inventou na hora uma meia-irmã com o mesmo nome, uma resposta convincente, o suficiente para não ser verificada imediatamente. O policial acreditou. Ela saiu da situação sem ser desmascarada. Aquela cena revelou algo fundamental. Ela não estava improvisando. Havia ensaiado esses momentos. Havia pensado com antecedência no que diria se questionada. A tranquilidade com que se saiu naquela situação não era de alguém que havia sido pega de surpresa. Era de alguém que já havia passado por isso antes. Quando a polícia de Tampa executou o mandado de busca e apreensão na casa da família Zinger, em novembro de 2023, as câmeras corporais registraram uma cena que expõe outra camada desse caso. A reação dos pais não foi de choque ou de devastação diante das acusações. Foi de gerenciamento. O pai de Alyssa, desde os primeiros minutos da abordagem policial, já construía a narrativa que se tornaria a base da defesa. A filha tinha problemas, tinha questões de saúde mental, era uma boa pessoa que havia se envolvido em uma situação que não deveria ter acontecido. Em nenhum momento houve reconhecimento real da gravidade do que ela havia feito, havia apenas a tentativa de enquadrar uma adulta acusada de crimes graves como vítima das circunstâncias. A inversão completa da realidade que aquela cena representava era de tirar o fôlego, mas o que tornava tudo ainda mais perturbador era o quão ensaiado aquilo soava.
Não era um pai tentando processar revelações que o haviam destruído por dentro. Era alguém entregando um roteiro pronto. Quando a detetive chegou e a equipe entrou na residência para localizar o celular, a dinâmica ficou ainda mais reveladora. O aparelho que procuravam estava descarregado e houve certa confusão sobre a possibilidade de ligá-lo. Mas observe com atenção a forma como o pai conduziu aquela situação. Ao ser questionado sobre qual dispositivo pertencia à filha, ele indicou um aparelho com uma segurança cuidadosamente calculada e imediatamente depois adicionou ressalvas, dizendo não ter certeza absoluta sobre o modelo. Era uma cooperação estratégica, aparentar boa vontade sem assumir responsabilidade pelo que estava entregando. E então ele disse algo que revelou o verdadeiro raciocínio por trás daquela postura. Apresentou o fato de ter apontado o carregador como prova de que não estava tentando esconder nada, como se a decisão de não obstruir ativamente a busca fosse evidência de inocência. O que a investigação revelaria mais tarde, porém, é que aquele celular não era o de Alyssa. Era o antigo aparelho da mãe, que não recebia ligações desde 2021 e nunca havia tido nenhuma rede social instalada. Quando confrontada com essa discrepância em buscas posteriores, a família alegou que o verdadeiro celular de Alyssa havia sido extraviado. Mas as imagens das câmeras corporais daquela primeira busca não deixavam espaço para dúvida. A troca de dispositivo não foi um equívoco. Foi deliberada. Guarde esse detalhe sobre a substituição do celular, porque ele se torna determinante quando você entende até onde essa família estava disposta a chegar para proteger Alyssa das consequências dos seus atos. Durante a mesma busca, houve outro momento que iluminou a dinâmica psicológica daquela família. O pai ficou emocionado e disse algo que revelou como eles haviam reconfigurado completamente a narrativa na própria cabeça. Descreveu a prisão da filha como algo que, paradoxalmente, havia aproximado a família. Ela estava em casa de novo, interagindo com eles, assistindo televisão juntos. Como se a investigação criminal que pesava sobre ela fosse, de alguma forma, uma bênção disfarçada. Não havia nenhum reconhecimento das vítimas. Nenhuma menção ao sofrimento causado, apenas o alívio de ter a filha de volta. Eles não enxergavam Alyssa como alguém que havia cometido crimes graves. A viam como alguém que havia se complicado e precisava ser protegida. Mas o trecho mais perturbador de toda aquela filmagem não foi o que os pais disseram, foi o silêncio dela. Durante toda a interação, Alyssa ficou praticamente muda. Deixou os pais falarem, justificarem, explicarem. Estava completamente à vontade, delegando o gerenciamento das consequências dos seus atos a outras pessoas. Quando a polícia retornou à residência em janeiro de 2024, desta vez para fotografar o quarto de Alyssa, a família havia tido meses para processar o que estava acontecendo. Mas a resposta deles mostrava que nada havia mudado fundamentalmente na forma como encaravam a situação. Enquanto os agentes explicavam o procedimento, a preocupação de Alyssa era com privacidade e reputação. Quem teria acesso àquelas imagens, o que seria feito com elas. Nenhum sinal de preocupação com as pessoas que haviam sido prejudicadas. Nenhuma indicação de que ela compreendia o peso do que havia feito. Em dado momento, ela fez um comentário que sintetizava perfeitamente a sua percepção distorcida da própria situação. Reclamou estar sendo tratada como uma criminosa perigosa, quando, na sua visão, não passava de alguém envolvida numa situação embaraçosa que estava sendo exagerada. Essa mentalidade a acompanharia por todo o processo judicial e contribuiria diretamente para seu colapso diante da juíza. Quando a família não percebeu que ainda estava sendo gravada, fragmentos de conversa captados pelas câmeras revelaram o quanto eles se apegavam à ideia de que suas conexões sociais, amigos policiais, anos sem ficha criminal, reputação de família trabalhadora deveriam funcionar como escudo. É um padrão reconhecível em famílias que enfrentam acusações criminais graves. A crença de que respeitabilidade social neutraliza evidências. Mas o sistema de justiça não funciona assim. E essa ilusão se tornaria um passivo enorme quando chegaram ao tribunal. A audiência de fiança de Alyssa, em abril de 2024, foi o momento em que todas as camadas desse caso convergiram num único ponto. O contraste entre a mulher das câmeras corporais tranquila, calculista, confortável em manipular situações e a pessoa sentada no banco dos réus era perturbador. A juíza Laura Ward presidia a audiência
e suas observações sobre o comportamento de Alyssa durante a sessão se tornariam algumas das declarações mais citadas de todo o processo. Cada vez que uma evidência apresentada pela promotoria aparecia na sala, Alyssa sacudia a cabeça em negação, e a juíza Ward não deixou isso passar. Disse diretamente a ela que o problema não era quem havia gravado os vídeos. O problema era que ela, uma adulta, aparecia em múltiplos vídeos com rapazes jovens. Que suas ações contra aqueles meninos eram ilegais. Que ela era a única adulta naquelas situações e, portanto, a única responsável. Após meses de manipulação, mentiras e esquivas, uma magistrada enunciou a verdade simples e devastadora. Alyssa Zinger era uma adulta que havia conscientemente enganado menores de idade. Todo o resto era ruído. A audiência também trouxe à tona algo que chocou a comunidade. Os promotores argumentaram que os pais de Alyssa haviam contribuído ativamente para encobrir os crimes. A entrega deliberada do celular errado durante a primeira busca foi apresentada como obstrução de justiça. A juíza Ward abordou o tema diretamente, expressando incompreensão diante do fato de que a família havia interferido numa investigação criminal para protegê-la de responsabilização. A estratégia da defesa seguiu um roteiro previsível: responsabilizar todos, menos Alyssa. Seu advogado argumentou que ela tinha atrasos no desenvolvimento e sequelas emocionais de bullying sofrido na infância, citando um plano educacional individualizado do ensino médio como evidência, mas os promotores tinham uma resposta demolidora. Não havia nos registros escolares de Alyssa nenhuma evidência de comprometimento cognitivo que a impedisse de distinguir certo de errado. E mais do que isso, o comportamento dela evidenciava planejamento sofisticado e execução meticulosa que contradiziam qualquer alegação de capacidade diminuída. Ela havia mantido mentiras elaboradas em múltiplos relacionamentos, simultâneos durante meses. Dominava plataformas digitais com fluência e sabia exatamente como explorar vulnerabilidades emocionais. E quando foi detida por furto, havia inventado na hora uma meia-irmã com o mesmo nome, uma história plausível o suficiente para enganar policiais experientes. Isso não é comportamento de alguém sem discernimento. É comportamento de alguém que calcula. A promotoria foi direta. Não se tratava de uma jovem de 22 anos com maturidade adolescente. Era uma adulta. E argumentaram que não havia condições de soltura capazes de proteger adequadamente a comunidade, especialmente meninos menores de 18 anos. A juíza Ward concordou, mas sua fundamentação foi além da simples avaliação de risco de reincidência. Ficava claro que ela estava perturbada com a incapacidade de Alyssa de compreender a gravidade do que havia feito. Disse explicitamente que ela havia caçado aquelas vítimas, se aproveitado delas e as havia violado. A detetive Baronovsky apresentou novos detalhes que não haviam sido revelados antes. O contato criminoso havia ocorrido em múltiplas ocasiões, às vezes poucos dias após o primeiro encontro. Isso desmoronava o argumento da defesa sobre capacidade mental. Alguém que age com essa velocidade e consistência está no controle pleno das próprias escolhas. A detetive também revelou que a investigação apontava para a possibilidade de vítimas ainda não identificadas. O padrão descoberto sugeria que aquelas acusações representavam apenas uma fração do alcance real das ações de Alyssa. A audiência terminou com Alyssa sendo mantida presa, sem direito à fiança até o julgamento, sem contato com nenhuma das vítimas e sem acesso a dispositivos eletrônicos. O impacto sobre as vítimas, documentado em depoimentos e registros policiais, ia muito além do trauma imediato. Esses jovens precisaram lidar com a descoberta de que alguém em quem confiavam, alguém que acreditavam ser um par, havia sido uma mentira do início ao fim. Um deles relatou à polícia que o relacionamento com Alyssa estava destruindo seu desempenho escolar e tornando sua vida insuportável. Descreveu a sensação de estar preso, sem conseguir se afastar, porque ela sempre encontrava uma forma de se reintroduzir na sua vida, inclusive se relacionando com outros colegas da mesma escola para provocar ciúme e manter controle sobre ele. O que esse rapaz não sabia era que todos aqueles relacionamentos eram parte do mesmo esquema. Alyssa havia se infiltrado na rede de amizades dele de forma sistemática, usando cada vínculo como porta de entrada para o próximo. Alguns dos seus colegas também eram vítimas, e nenhum deles sabia que estavam todos sendo manipulados pela mesma pessoa.
A impossibilidade de buscar ajuda era parte da armadilha. Não podiam falar com amigos porque os amigos também estavam envolvidos. Não podiam recorrer a adultos porque acreditavam estar vivendo relacionamentos normais. E quando a verdade veio à tona, precisaram enfrentar ainda uma camada adicional de trauma. A compreensão de que tudo o que haviam aprendido sobre confiança e relacionamento naquele período havia sido construído sobre uma mentira cuidadosamente arquitetada. Testemunhos descreveram explosões emocionais calculadas, raiva extrema seguida de reconciliação intensa, um ciclo que alternava rejeição e afeto de forma previsível. Esse padrão é um mecanismo clássico de abuso psicológico. Quando executado por um adulto disfarçado de adolescente, torna-se uma forma de manipulação ainda mais perversa, porque as vítimas interpretavam aquelas explosões como drama típico da adolescência, sem perceber que estavam sendo condicionadas. E quando Alyssa decidiu subir ao banco das testemunhas em sua própria defesa, o tiro saiu pela culatra de forma espetacular. Ela se mostrou articulada, coerente e completamente lúcida, destruindo com as próprias palavras qualquer argumento sobre capacidade mental reduzida. A mesma mulher que a defesa retratava como alguém sem condições de compreender as próprias ações demonstrou, em tempo real, que compreendia tudo perfeitamente. Se esse caso te fez pensar na segurança digital das pessoas ao seu redor, especialmente de crianças e adolescentes, então ele cumpriu o papel mais importante que uma história como essa pode cumprir: te deixar mais atento. Converse com os jovens da sua vida sobre o que compartilham online, com quem falam e como identificar comportamentos manipuladores, mesmo quando vêm disfarçados de amizade. Se você chegou até aqui, já está um passo à frente. Agora compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver isso, porque informação é a melhor forma de proteção. Inscreve no canal, ativa o sino e te vejo no próximo caso.